Doc Talks, diálogos sobre medicina e arte. Esse podcast é um oferecimento do Fleury Medicina e Saúde. Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio deste podcast que vai explorar a conexão entre dois mundos que aparentemente são distantes, mas estão muito mais próximos do que você imagina: a arte e a medicina. Eu sou Manuel da Costa Pinto, jornalista, crítico literário, e terei sempre comigo convidados que irão nos ajudar a entender essa linha, nem tão tênue assim, que liga a saúde com o cinema, a literatura e as artes plásticas. Em cada episódio, terei a curadoria de Augusto César de Macedo, médico radiologista do Fleury, curador e idealizador deste podcast. E antes de apresentar os nossos convidados deste episódio de estreia, chamo para a conversa o Dr. Augusto, uma voz que estará presente a cada episódio, com a missão de nos apresentar o tema de que iremos falar. Bem-vindo, Augusto. Oi, Manuel. É um prazer estar aqui com vocês nessa estreia. Eu queria, antes de começar, falar um pouco sobre o porquê do tema da medicina e das artes. O que pode haver de comum entre elas e como uma área conversa com a outra? A impressão que eu tenho é de que a revolução digital tem transformado quase todas as atividades do nosso dia a dia, e com a medicina não será diferente. Cada vez mais os algoritmos de inteligência artificial e biotecnologia farão parte da rotina de médicos e pacientes. Nesse ambiente com cada vez mais máquinas, novos desafios são colocados, tanto para quem cuida quanto para quem é cuidado. Eu imagino que talvez o maior deles seja o desafio de recuperação do humano. Quando eu falo do humano, eu falo do encontro, da empatia, do afeto, da intuição e da proximidade. Vejam só, essas são justamente questões que fazem parte ou que conectam a medicina à arte. Pode parecer irônico, mas os tais algoritmos que chegam a partir da revolução digital vão acabar reapresentando aos médicos as necessidades primordiais. Quais são? As de cultivo das relações humanas, do contar e do ouvir histórias. Isto posto, como é que a gente faz para retornar a esse ponto? Mesmo com todas essas tecnologias que a gente tem hoje. Esse ponto que os antigos cultivavam, utilizavam, desenvolviam também. Que ponte a gente vai usar nessa travessia para a conexão ou para a reconexão humana? A proposta aqui é que a arte seja essa ponte. Seja esse elo com a escuta e as histórias. Manuel, talvez você tenha notado que a medicina e a arte são muito próximas num aspecto, que é a narrativa. Médicos e pacientes são artistas em ação. Desempenham o papel de compartilhar histórias. E isso leva a descobertas, tristezas, medos, alegrias, decepções, culpas, criações e cocriações. Bem, falei demais. Mas a ideia aqui é um pouco audaciosa, por que não, né? Tentar recuperar o humano ao olhar para a medicina através da arte e a arte através da medicina. Obrigado. Perfeito, Augusto. Muitíssimo obrigado por essa bela introdução. Bom, quando a gente pensa nessas mudanças que a tecnologia traz e trará cada vez mais para a medicina, acho que é inevitável pensar em uma área, a genética. E é com esse assunto que vamos começar esta série de programas. A gente não precisa se esforçar tanto para lembrar de exemplos da arte em que esse tema está presente. A genética faz parte de diversas produções literárias e do cinema, principalmente quando a gente pensa no gênero da ficção científica. Às vezes até parece que o que ontem era ficção, hoje já é uma ciência com possibilidades concretas. Enfim, não vou mais fazer mistério, apresento a vocês os nossos convidados de hoje. Doc Talks. Temos aqui o escritor Nelson de Oliveira, que é mestre em letras pela Universidade de São Paulo, autor de inúmeros livros, romances, contos, antologias, tanto de contos quanto de poesia, e que, só para mencionar, é autor dos romances Subsolo Infinito e Gigante pela Própria Natureza. Lembrando que, com alguma frequência, já aconteceu em alguns períodos da vida, da trajetória do Nelson de Oliveira, ele adota o pseudônimo de Luiz Brás quando seus livros se voltam mais para questões relacionadas à tecnologia e ciência. Então a gente vai ter aqui a presença de um olhar do Nelson de Oliveira como um grande conhecedor da tradição literária brasileira e ocidental, mas também como um autor que trabalha com o tema da ficção científica, da ciência, da tecnologia na sua literatura. Tudo bom, Nelson? Obrigado pela presença. Tudo bom, Manuel? Quem agradece sou eu pelo convite para participar dessa conversa sobre um tema absolutamente fascinante. Perfeito. E quem vai nos ajudar também a
compreender o fascínio exercido por esse tema é o Michel Naslavsky, que é biólogo, doutor em genética pela Universidade de São Paulo, onde é professor do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências e é pesquisador do Centro de Estudos do Genoma Humano, também da USP, e membro ainda da Sociedade Americana de Genética Humana. Tudo bom, Michel? Tudo bem, Manuel. É um prazer, uma honra estar aqui falando sobre esse tema com vocês. Foi o fascínio pelas possibilidades futuristas da genética que te levaram a esta vocação, a perseguir, Michel, nessa sua carreira? Olha, desde criança que eu queria seguir a carreira científica e a genética, quando eu conheci, ainda adolescente, me parecia um desafio interessante. Então, como as informações se manifestam no que a gente chama de entidades biológicas. Perfeito. Queria fazer uma pergunta para o Nelson de Oliveira, não sei se para o Nelson de Oliveira ou para o Luiz Braz, porque ele também tem esse pseudônimo esse alter ego, quando ele trata de temas futuristas ou tecnológicos. Diminuiu a distância entre o que antes era ficção futurista, ficção científica e a nossa realidade? O romance, existe, digamos assim, se antes existia o romance realista e a ficção científica, a gente já pode dizer que tem um realismo científico, no sentido de que um romance realista que não pode abdicar da ciência como um elemento constitutivo da realidade? Concordo com você. Essa expressão realismo científico, ela faz muito sentido hoje, né? Ou seja, a ponto de vários escritores, amigos meus, estarem sofrendo uma séria crise de criatividade, porque a realidade está passando a perna em todo mundo. Mal você pensa numa possibilidade tecnológica qualquer, né, como a telepatia, você encontra facilmente, agora não nos cadernos de arte e literatura, mas nos cadernos científicos, relatos e indicações de pesquisadores que estão pesquisando a sério a possibilidade tecnológica da transmissão de pensamento. Então, concordo, Manuel. É um momento de desafio para a criatividade humana. Mas eu sou muito otimista. Eu creio que a criatividade humana, ela não pode ficar presa ao seu contexto, ao contexto do autor. Legal, Nelson. Acho que sobre esse tema o Augusto tem questões para colocar também para o nosso outro convidado, que é o Michel. Para o Michel, nosso geneticista, por assim dizer, né, Michel? Michel, diga para mim, assim, pegando um pouquinho o gancho do que o Nelson falou, você acha que existe um certo poder antecipatório na arte? Existe essa possibilidade? Olha, eu sou um consumidor de ficção científica e de as obras que eu conheço, eu diria que dentro da biologia e da bioética, elas têm acertado bastante. Um filme de 96, um clássico chamado Gattaca, previa então a distopia com algumas semelhanças, inclusive com Admirável Mundo Novo, em que todos os indivíduos, toda a sociedade, na verdade, era produzida in vitro. E aí, os poucos que não eram selecionados para a produção in vitro começavam a sofrer, porque todos os empregos eram determinados pela capacidade que a pessoa tinha ao nascer. E aí mostra a saga de uma pessoa que tinha sido fruto de uma reprodução normal, né? Um casal, e ele fez várias... ele seguiu uma tentativa de contornar esse problema. Nesse sentido da criação dos monstros, a gente pode pensar no seguinte. Então, imagina uma sociedade em que se difunda essas tecnologias de seleção humana, de correção de todas as mutações causadoras de doenças e problemas, mas que ainda assim, como em sociedade vivemos de maneira livre, algumas pessoas optem por não seguir esse tipo de recomendação. Então, a monstruosidade talvez se daria na própria escolha de não seguir essa perfeição. E em outros aspectos, né, os seres humanos já há 12 mil anos, desde a domesticação dos animais e plantas, já selecionam artificialmente um monte de espécies. Por que isso é um problema para
a própria espécie humana de ser feito. Então a discussão é, não sabemos ao certo o impacto de todas as alterações genéticas sendo corrigidas, o impacto que isso vai ter nas gerações futuras. Então há uma convenção na comunidade científica que a correção de doenças é algo importante, é algo louvável, mas que a modificação de embriões ainda é algo a ser refletido por mais algumas décadas. Só que a gente vive novamente numa sociedade livre. Então, a partir do momento que um grupo, uma comunidade ou um indivíduo opte por fazer essa seleção, essa alteração do embrião, a gente vai viver num mundo, então, em que compartilharemos já alguém pensado do início com todos os outros que ocorrem naturalmente na sociedade. Perfeito. Nelson, retomando a pergunta que o Augusto fez para o Michel sobre o poder antecipatório, a gente tem uma espécie de jogo permanente em que a arte flerta com a ciência e a ciência parece até, de alguma maneira, vamos dizer, extrair uma ambição criativa prometeica, né, de roubar o fogo dos deuses, né, para descobrir os segredos da natureza, retira isso da mitologia, da própria literatura. Lembrando que Prometeu Acorrentado é uma peça da tragédia grega e o Frankenstein tem como subtítulo o Prometeu Moderno, como o Augusto me lembra aqui ao lado. Como é que é esse trânsito? Quer dizer, além das antecipações, aquilo que a ciência acabou realizando que já estava meio esboçado na literatura, parece que existem também até termos que entraram em circulação na literatura antes de entrarem em circulação nos documentos científicos, nos papers, né? Exatamente. Há um site chamado Technovelgy que listou todas as invenções, todas as tecnologias do mundo contemporâneo e até do mundo que ainda está por vir, que apareceram primeiro na literatura. Então, por exemplo, nesse site você vai descobrir que o termo engenharia genética apareceu num romance obscuro de um autor americano chamado Jack Williamson, num romance publicado em 1951, o título é A Ilha do Dragão. Eu não li esse romance, mas é só para você ter a medida de como a fertilidade criativa no reino da ficção científica é grande. Curiosamente, então, o termo de engenharia genética surgiu antes do marco da descoberta da estrutura do DNA, que foi em 53. Então, exatamente. Antecipatório. Uma das estratégias do ficcionista é cunhar expressões sobre as quais eles não fazem muita noção do que podem significar e colocam isso numa obra, porque a literatura, a arte, a função primeira é impactar de uma forma afetiva, né? De uma forma afetiva. E mesmo que o autor de ficção futurista preveja um futuro próximo ou distante, essa, na minha opinião, não é a função primeira da ficção futurista. Antes é criar uma obra de valor estético, né? O Michel citou o Gattaca, que é um belíssimo filme meados da década de 90, que tem um poder poético incrível, né? E uma trama extremamente bem elaborada. Então eu acho que esse é a função primeira dos filmes, dos romances, dos contos. Obviamente que a história acaba se aproximando muito dessas perspectivas apontadas, né? E é o que a gente está vendo hoje em dia. Sim. Eu queria complementar em relação ao que você está falando, Nelson, sobre o surgimento do termo robô, ou robôs, né, na literatura. Perfeito. Que data de muito tempo, né? Você queria falar um pouquinho sobre isso? Exatamente. A invenção, a palavra robô, como a conhecemos hoje, apareceu primeiro numa peça do tcheco Karel Čapek. Em português o título é A Fábrica de Robôs, né? O título original é RUR, Robôs Universais Rossum, que é o nome da fábrica. E, curiosamente... Parece fábrica do mundo soviético mesmo, né? Assim, parece. Tem aquela... Não essa a menor dúvida. Aquele ar, sigla, né? Tem esse ar, assim, meio solene, meio triunfalista da técnica coletivista, né? E o curioso é que na peça do Čapek, os robôs não são máquinas de metal e fios e eletricidade. São seres muito parecidos conosco, né? São humanos criados em laboratório, industrialmente. E o spoiler é que no final os robôs dizimam a humanidade e tomam o poder.
Esses robôs são meio parecidos com os replicantes do Blade Runner, por exemplo? Exatamente. Creio que o Philip K. Dick, o termo replicante não vem do Dick, vem do filme. Um dos roteiristas que criou esse termo replicante. No Dick, no romance do Philip K. Dick, não aparece. Mas o Dick tinha exatamente essa imagem de que no futuro, por meio da engenharia genética, da manipulação da nossa constituição biológica, nós teremos escravos que serão humanos aperfeiçoados, mas escravizados, para cumprir funções que nós não queremos cumprir, né? E os robôs do Chapek são isso aí. Vou aproveitar essa referência ao Blade Runner, que é um romance, como o Nelson já falou, escrito pelo Philip K. Dick, que gerou um filme dirigido pelo Ridley Scott e que virou um grande acontecimento no cinema dos anos 80, um filme cult, etc. Né, em que tem esses androides que se revoltam contra a sua condição humana ou pseudo-humana. Queria perguntar para o Michel, então, é o seguinte: no âmbito científico, prevê-se como algo viável em algum tempo razoável, a possibilidade de fazer réplicas humanas nesse sentido, de produzir as células, sintetizar as células numa fábrica de alta tecnologia, como acontece no filme Blade Runner? E a outra questão é a seguinte: derivada dessa angústia existencial sentida pelos androides do Blade Runner, que impacto você vê com o seu trânsito pelas duas áreas, ciência e arte, cinema, literatura? Que impacto você vê na manipulação genética sobre a nossa subjetividade? Bom, é uma realidade estudos em biologia sintética. Então, isso já serve para células bacterianas, que é basicamente entender qual é o conteúdo mínimo que uma bactéria, um genoma, precisa ter para aquilo dali viver. Num outro sentido, a gente já consegue alterar o genoma humano, por exemplo, em células, e essas células elas podem ser de um paciente, por exemplo, com a doença. Você consegue alterar aquela célula, o genoma, para um estado que não seja causador da doença. Então, quando a gente fala em edição genômica para curar doenças, vai desde esse modelo celular até a produção de embriões que sejam modificados para que não se manifestem doenças. Nesse sentido, uma doença que é uma característica, um fenótipo, um tipo de característica muito específica. Então, doença não deixa de ser uma característica, só que a gente dá um critério muito especial para ela, de condição que tem um prejuízo, um dano à saúde, anômala. A princípio, as últimas décadas e as próximas dos estudos de genética se dedica a entender o que é que causa, o que é que provoca essas doenças e todos os outros fenótipos, por assim dizer. Então, fenótipos, por exemplo, como inteligência, cor dos olhos, habilidade esportiva, performance de uma forma geral. A princípio, se poderia alterar todos esses componentes. Então, não há uma restrição tecnológica quanto a isso. O que existe é uma dúvida sobre quais são os limites. Então, a gente sabe que fazer uma sociedade totalmente livre de doenças não vai retirar alguns sofrimentos e angústias que são característicos dos seres humanos. Então, trazendo agora um pedaço para a sua segunda pergunta, imagine então que a gente viverá numa sociedade em que todo mundo pode ser melhorado para não ter as doenças. Se alguém eventualmente decidir não optar, decidir não fazer esse caminho de perfeição, essas pessoas vão viver numa sociedade com uma assimetria muito grande. Essas pessoas as pessoas naturais não vão ser, talvez, muito bem recebidas nessa sociedade. A segunda questão é que a gente sabe que determinados avanços eles podem melhorar um ponto de vista mais prático, mas eles não alteram propriamente a natureza humana daquilo que a gente chama de angústia e sofrimento. Então, a gente já sabe há 50 anos ou mais da influência do tabagismo em risco de algumas doenças, como câncer de boca, câncer de pulmão. E muitas pessoas passaram a optar não fumar, mas a sociedade é livre e as pessoas, muitas ainda seguem fumando.
Então, é só para dizer que, na verdade, a gente tem uma subjetividade em relação ao que a gente percebe como risco, o que a gente percebe como melhora ou piora. Né? Então, voltando para aquela questão os monstros são os que são modificados ou os que decidem não serem modificados. Então, Augusto, quer comentar essa resposta? Queria comentar. Eu acho muito interessante, até um outro aspecto, né, quando eu vejo o Nelson e o Michel falando, que assim, existe, na verdade, um elo bastante claro para mim entre ciência e ficção, que é a fagulha que cria as duas, né? Que é a imaginação. Eu tenho essa impressão quando eu ouço vocês dois, assim. Eu tenho a impressão de que o cientista, né, exemplo do Michel, é aquele que utiliza a imaginação e, de certa forma, lá na frente, através da observação empírica do fato, né, ele meio que observa e fica meio, não diria um prisioneiro, mas ele tem que olhar com bastante restrição, ou não sei se é o melhor termo, mas com bastante rigor, né? Para o que encontra, né? Para a observação. Já o ficcionista utiliza a fagulha da imaginação e, de certa forma, não tem limites, né? De certa forma, não tem limites. Eu tenho a impressão que o Nelson, talvez, quando vai criar, ou o Luiz Braz, melhor dizendo, né? Quando vai criar ficção científica, por assim dizer, às vezes ele precisa se utilizar da pesquisa, né? E eu tenho a impressão de que o pesquisador, né, quando vai criar seus modelos de experimentação, tem que se utilizar da ficção, que é a imaginação, né? Eu queria que cada um de vocês comentasse esse aspecto, que eu acho fascinante na criação, tanto científica quanto na criação ficcional. E elas se encontram no futuro, né? Exemplo do que a gente acabou de falar, né? Porque exatamente, a boa ficção é profética. Um fato bastante comum, quando a gente conversa com cientistas, é descobrir a paixão que eles têm pela ficção científica, seja no cinema, as séries, nos livros. E muitos cientistas renomados hoje confessam, sem nenhum pudor, que na adolescência liam muita ficção científica, né? Eram apaixonados. E você, Augusto, você definiu muito bem a área de atuação de cada um. Tanto o cientista quanto o artista, eles trabalham com a criatividade. Do contrário, não haveria avanço em nenhum estágio, né, da ciência e da arte. Só que a missão do escritor, falo por mim agora, é, de fato, não trabalhar dentro de uma camisa de força, né? Eu não sou um autor de ficção científica hard, no sentido de só trabalhar com as leis da física, da química e jogar com isso. Eu sou um pouco mais delirante. Eu gosto, como o Miguel Nicoleles, no final do seu livro Muito Além do Nosso Eu, é um capítulo extremamente solto e criativo. Eu gosto de pensar em sociedades projetadas 500, 1.000, 1.500 anos no futuro. E o Arthur C. Clarke, ele tem 3 leis, né, para definir a relação dos seres humanos com a ciência, que eu acho exemplares, né? Principalmente a terceira lei. Ele diz a seguinte: qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. Então, ele diz, olha, a tecnologia do século 25, para nós, vai ser magia. Né? O que os habitantes do século 25, o análogo do nosso smartphone no século 25, vai ser algo para nós assombroso, porque não vamos conseguir explicar. Então essa é a minha premissa. Quando eu escrevo contos e romances, eu tento imaginar qual será a tecnologia do século 25 que vai soar quase como magia. Certo, obrigado. E você, Michel, como é que você vê essa questão? Olha, como você bem falou, então a gente usa, o cientista ele se baseia em evidências previamente estabelecidas, mas eu acho que em comum com a arte, a gente é desafiado a fazer associações mais complexas, que não estão diretamente ali dispostas nesse mundo empírico de observações ou mesmo no mundo experimental. Para constituir esse caminho da construção do conhecimento científico, a gente, de fato, às vezes precisa beber dessa questão mais do mundo do desejo, do medo, né? Que é disso que eu acho que
a sociedade ela caminha. Então a gente tem um desejo de eventualmente conhecer doenças e conhecer o que causam essas doenças. A gente tem o medo de que essa tecnologia ela venha a ser usada para uma finalidade mais espúria. A gente tem a gente se move talvez pelos mesmos sentimentos. Mas eu diria que essa conversa ela é muito enriquecedora, porque a produção na arte, então na literatura, no cinema, ela eventualmente pode trazer para um ponto de provocação. Então é um olhar sobre aquilo que se almeja ou que se receia. Então, eu acho que um exemplo interessante que dá para trazer aqui, tem uma série que se chama Black Mirror, que ela traz muitas questões éticas e sociais decorrentes de tecnologias, né, tecnologias modernas, mas ela também mostra que algumas angústias e alguns sofrimentos eles permanecem, talvez eles até ganhem outras dimensões, né? Então, eu lembro de um episódio em que muito se discute atualmente sobre o uso de computadores, os algoritmos para facilitar, por exemplo, um diagnóstico, finalizar um diagnóstico. Se discute também se o papel do médico vai continuar relevante nesse mundo computacional. E o episódio do Black Mirror ele traz o seguinte, então agora tem uma capacidade de transferir a mente do médico para a cabeça do paciente e assim o médico conseguiria perceber e fechar um diagnóstico muito mais rápido. Ele vai sentir o mesmo sintoma. Vai sentir o mesmo sintoma. E aí, né? o caminho desse episódio mostra que existem outras questões subjetivas e subjacentes a esse tipo de interação que são muito interessantes. Então, o que eu quero dizer é assim, não vamos fugir das tecnologias que é difícil de predizer, mas virarão magias quando você olha com a distância muito grande, mas que a gente não consegue fugir de determinadas limitações ou determinadas complexidades, digamos assim, nem limitações, mas complexidades da mente humana. Então, eu diria que essa dificuldade, talvez, que os atuais escritores de ficção científica encontrem pela realidade já ser tão disruptiva em relação ao status quo, ela vai caminhar talvez para essa questão de como a gente sofre, que isso é inexorável e universal. Agora, vocês falaram que vocês estão muito otimistas em relação à tecnologia, à manipulação genética, assim. Eu vou ser um pouco distópico aqui. Vocês são utópicos, eu vou ser distópico. Quais são as ameaças reais? Você mencionou, por exemplo, o uso espúrio da tecnologia. Mas, independentemente do uso espúrio no sentido de má-fé, quais são os perigos reais em termos de estratificação social? Por exemplo, Michel e Nelson. A gente tem a possibilidade de que a criação de uma casta social que tenha acesso, graças ao seu poder econômico, à concentração econômica, a uma manipulação genética e uma sobrevida, uma longevidade que outras não terão. Há o risco de uma classe subjugar a outra em função de um aperfeiçoamento genético. Isso já apareceu na literatura, Nelson. Quem começa? Michel vai começar falando do ponto de vista dos geneticistas e biólogos. É interessante você colocar a questão da imortalidade, né? Então a gente vive uma sociedade que nos últimos 100 anos cresceu muito em expectativa de vida, mas ao mesmo tempo a gente observa numa cidade grande, enorme, como São Paulo, uma notícia recente que há uma expectativa de vida diferente de acordo com o CEP que você mora. Então, 20 anos de diferença. Então, isso mostra que as condições que permitem um envelhecimento saudável, um envelhecimento por si só, elas não têm ainda a refinação da causalidade genética. A gente está em outro momento em que outras condições já muito conhecidas de saúde, de acesso à higiene, de acesso à educação, isso já provoca uma segregação, né, uma diferenciação da nossa sociedade. O receio maior, eu diria que no momento de uma tecnologia genômica altamente moderna na sociedade é aumentar ainda mais esse tipo de desigualdade. E é interessante a gente colocar essas leituras, né, que a arte traz, como essas distopias e essas sociedades no futuro, quando a gente de fato já vive uma assimetria muito grande social e a gente poderia eventualmente combater isso, ou pelo menos não aumentar
evitar esse tipo de desigualdade no futuro. O duro é que, por vivermos numa sociedade absolutamente livre, qualquer tipo de convenção realizada entre membros ou entre subgrupos ou entre organizações, ela sempre pode ser rompida por um grupo, um país ou um pequeno laboratório de garagem, né, dos biohackers, e isso daí simplesmente causar uma grande anomalia que vai lá para frente, alterações sociais graves. Só para ficar claro, Michel, você pode explicar o que são esses biohackers? Com a difusão dos equipamentos e reagentes agora que são muito mais acessíveis, alguns grupos, alguns estudantes, algumas pessoas curiosas podem já comprar equipamentos usados e fazer experimentos em casa. E aí uma das tecnologias, como por exemplo de edição genética, elas de fato são bem acessíveis. Dentro de um laboratório caseiro, as pessoas têm autonomia para eventualmente experimentarem coisas que não estão esperadas por regulações. Então há um movimento também na sociedade, um movimento autônomo aí de experimentação científica e a gente chama esse conjunto de indivíduos de biohackers quando se trata de biologia. Para finalizar, eu queria fazer uma pergunta para o Michel. Eu já vi você falando sobre um texto do grande escritor russo Dostoiévski, né? E nesse texto ele cita que talvez para o humano seja mais importante a estrada do que o destino. Isso vale para a genética também? Você leu o texto com tanta propriedade, tanta admiração. Eu queria saber o que você pensa a esse respeito e depois gostaria de saber o que o Nelson gostaria de falar sobre isso. Então, acho que a gente tende a achar que a ciência ela tem uma característica finalista, né? Mas na prática a gente sabe que ao chegar nesses grandes marcos, né, de curas e de avaliações e de caminhos para a perfeição, que eles provocam outros tipos de desafios e outros tipos de perguntas e outros tipos de reflexão que a gente não consegue nem prever nesse momento. Então, esse texto do Dostoiévski que eu leio, que fala dessa questão da construção versus destruição, eu acho que sim, se aplica às tecnologias disruptivas da sociedade. Nelson? Concordo totalmente. Dostoiévski foi um viajante do tempo. Ele visitou vários estágios futuros da humanidade e percebeu que só existe caminho. O Michel está certíssimo. De certo, a gente tem a entropia e a angústia. E só existe caminho. Tudo é um perpétuo modificar. Inclusive o que a gente chama de natureza humana. Todos acreditam que a natureza humana é algo única e dada. Não, é algo que vai se modificando ao longo desse caminho. Sim, e no final do texto, belíssimo, né? Ele diz que quando você chega ao destino, você chega a uma espécie de fórmula, como 2 e 2 são 4. E toda fórmula é um princípio de morte, é isso? Que na verdade, no momento que a gente chega ao nosso objetivo final, na verdade a gente mata o caminho, né? Então, se a gente for pensando sempre de uma maneira finalista, a gente está pensando de uma maneira destruidora, a princípio. Obrigado. Perfeito, com esse pensamento a gente pode então encerrar, embora não resolver as questões deste programa, e eu agradeço imensamente aos nossos convidados. Eu agradeço em meu nome, Manuel da Costa Pinto, em nome do Augusto César de Macedo, que é o curador dessa série. Então eu agradeço ao escritor Nelson de Oliveira e ao biólogo e geneticista Michel Naslavsky. Muito obrigado. E eu agradeço muito especialmente a quem nos acompanhou e que vai continuar nos acompanhando nos próximos programas, nos próximos podcasts. É isso aí, até o próximo programa. Esse podcast é um oferecimento do Fleury Medicina e Saúde.